coisa que vemos logo que o filme começa são as suas inegavelmente belas qualidades como uma produção audiovisual. Eu não preciso nem dizer o porquê dessas nuvens, esses prédios e essa paisagem serem tão bonitos. Isso tudo já é muito óbvio. Até a aparência dos próprios personagens, que foram o maior ponto fraco na arte de outros filmes desse mesmo diretor, estão bem desenhados aqui. O que eu estou querendo dizer aqui é que se tem algo que não dá pra reclamar muito em Kimi no Na wa, é de toda a parte visual. Ele é um filme bonito. A música também não é ruim. De qualquer forma, é só depois desse clipe de abertura que o filme começa de verdade. Para resumir, Taki é um garoto da cidade grande, enquanto Mitsuha é uma menina do campo. No que os dois de início acham ser apenas sonhos, eles começam a frequentemente trocar de corpos, um com o outro. E começam a se meter em todo tipo de confusão e enrascada para diversão de nós, que estamos assistindo o filme. Num momento, Taki está no corpo de Mitsuha, e arruma briga com os colegas de sala dela porque eles ficavam implicando com o fato dela ser a filha do prefeito. Em outro momento, a Mitsuha está no corpo do Taki e se aproxima de uma moça chamada Okudera, uma mulher pela qual o Taki estava apaixonado, e até arranja um encontro entre os dois. Em resumo, esse momento do filme é um momento de comédia de troca de corpos. Claro que, quando os protagonistas percebem os efeitos reais que um tem na vida do outro, eles logo percebem que estão mesmo trocando de corpos e que isso não é simplesmente um sonho. Apesar disso, o filme mantém esse clima leve de comédia por um bom tempo. E é exatamente por esse tipo de atmosfera cômica que a maioria das pessoas não se preocupa em perguntar coisas como por que eles estão trocando de corpos? Poxa, se o filme é só uma comédia engraçadinha, quem se importa com esses detalhes? Olha, se o filme mantivesse esse mesmo clima e estilo durante toda a sua duração, com certeza não seria nada de especial ou particularmente memorável, mas também não seria ruim de forma alguma. Seria uma inofensiva comédia de troca de corpos com boa animação. Um filme bacaninha até. Infelizmente para a narrativa deste filme, ele decide mudar de tom na marca dos 50 minutos, introduzindo um plot twist extremamente questionável que mina a capacidade da obra como um todo de fazer qualquer sentido. O que aconteceu? Pois bem, durante todo o filme até então, Taki nunca havia ligado ou sequer mandado uma mensagem para Mitsuha. A única forma de comunicação que eles utilizavam era por escrever algo nos corpos um do outro ou por escrever algo em seus diários. Entretanto, depois do encontro frustrado entre Okudera e Taki, este último decide ligar para Mitsuha pela primeira vez e contá-la tudo o que aconteceu. Para sua surpresa, o aparelho celular dela estava fora de área ou desligado, e daquele momento em diante, eles misteriosamente pararam de trocar de corpos. Quase completamente do nada, Taki utiliza o que só pode ser a sua memória fotográfica, que nunca antes havia sido introduzida no filme, para desenhar em muitos detalhes diversas das paisagens e construções vistas na cidade onde Mitsuha vivia. Exatamente, caros espectadores. Este indivíduo fez um desenho com alto nível de detalhes de determinada paisagem quase completamente de memória. Cabe mencionar aqui o fato de que os próprios personagens não se recordam muito bem de tudo aquilo que aconteceu enquanto eles estavam nos corpos um do outro. Sabendo de tal dificuldade que Taki supostamente teria ao tentar lembrar de suas experiências do corpo de Mitsuha, como é possível que ele se lembre de determinada paisagem com tamanha precisão ao ponto de redesenhá-la perfeitamente? Na verdade, ele não apenas desenha uma única paisagem com montanhas que poderiam ser facilmente encontradas no Google, como faz também diversos rascunhos de templos, pontes, da residência de Mitsuha e até mesmo de um ponto de ônibus no qual esteve. Se ele de fato possui tão excelente memória, por que é que o jovem não se recorda do nome da cidade? Lembrem-se, ele gastou semanas de sua vida encarnado no corpo da filha do prefeito daquele local. Qual seria então a razão pela qual Taki é perfeitamente capaz de lembrar dos detalhes de certa paisagem, mas não de algo tão simples quanto um mero nome? E não para por aí. Desesperado para encontrar Mitsuha, Taki decide viajar para encontrar onde exatamente está aquela cidade, andando por vários lugares e perguntando a diversas pessoas se elas conhecem aquela paisagem que ele desenhou. Depois de muitas perguntas, mas nenhuma resposta, Taki e seus amigos finalmente encontram em uma lanchonete um casal que reconhece a paisagem e nos conta o nome da cidade, Itomori. Mas basta que nosso protagonista pergunte se Itomori é ali perto, que somos surpreendidos com o grande plot twist de todo o filme. A cidade de Itomori foi destruída por um meteoro. Não hoje, não ontem,
mas 3 anos atrás. É isso aí. Todo esse tempo em que o Taki estava trocando de corpo com a Mitsuha, eles não estavam simplesmente viajando no espaço, mas estavam também viajando no tempo. E é nesse exato momento que qualquer minúsculo conceito de lógica e bom senso que esse filme poderia ter tido simplesmente some. Nada, absolutamente nada de agora em diante fará qualquer sentido. Mas vamos começar com o básico. Logo que aquele casal da lanchonete menciona o nome da cidade, Itomori, ambos os amigos de Taki se surpreendem, porque reconhecem o nome do lugar e se lembram do desastre terrível que aconteceu por lá 3 anos atrás. Quer dizer, todos lembram, menos o Taki. O Taki, alguém que esteve vários dias naquele lugar e alguém com uma memória fotográfica tão boa que conseguiu desenhar com perfeição certa paisagem completamente de cabeça, não se lembra nem de ter ouvido falar de tal cidade, mesmo que pouco tempo atrás ele tenha literalmente parado para olhar um memorial da cidade recheado de fotos do lugar. Eu não estou brincando, vejam a cena por si mesmos. Não é engraçado como o diretor desse filme, o Makoto Shinkai, faz um personagem ter uma ótima memória para coisas convenientes ao roteiro, mas uma péssima memória para aquilo que não é conveniente? Pois é, mas nem pense que a falta de lógica para por aí. Vamos pensar de novo nessa troca de corpos entre o Taki e a Mitsuha. Se eles estavam mesmo viajando 3 anos no tempo, para o passado ou para o futuro, como é que nenhum dos dois percebeu isso? De acordo com os próprios personagens no filme, na marca dos 30 minutos, eles trocavam de corpos algumas vezes por semana, e nós sabemos que eles fizeram isso por várias semanas. Mas se é assim, como é que eles não perceberam? Poxa vida, será que esses adolescentes não conversam nem um pouquinho sobre assuntos recentes? Sei lá, as Olimpíadas, a eleição dos Estados Unidos, há tantos assuntos sobre os quais os jovens poderiam conversar e por coincidência eles não falaram de nenhum deles durante todas essas semanas? Nem sequer ouviram outras pessoas comentarem esses assuntos na TV, ou na escola, ou em casa? Caramba, quando a Mitsuha tá no corpo do Taki, dá pra ver no plano de fundo um cartaz para um festival de música de 2016. Sim, o cartaz tem um ano. Quais são as chances de ninguém ter conversado sobre esse evento nos vários dias em que ela estava no corpo dele? E quais são as chances dela não ter visto esse ou algum cartaz parecido na escola durante os vários dias em que estava no corpo do Taki? Mas calma que tem mais. Quando a Mitsuha está no corpo do Taki, ela marca um encontro entre ele e uma de suas colegas de trabalho, a senhorita Kudera, no dia 12 de setembro. Dia esse que era uma segunda-feira para o Taki. Mas vejam só, no ano de 2013, em que a Mitsuha vive, o dia 12 de setembro é uma quinta-feira. Como é possível que ela marque um encontro para logo depois do final de semana e não perceba que, no dia a dia dela, na verdade isso é uma quinta-feira, antes do fim de semana? Aliás, considerando que esses dois trocaram de corpos por vários dias, como é que nenhum deles percebeu a diferença do dia da semana? E eu ainda não terminei! No decorrer de toda essa primeira metade do filme, Taki e Mitsuha se comunicam apenas por anotações em cadernos, nos celulares e até mesmo nos corpos uns dos outros. Mas pensa só, se esses adolescentes com seus iPhones queriam tanto conversar um com o outro, por que eles não se ligaram? Ou sei lá, por que não mandaram um zap? Na era da informação em que vivemos, não existe coisa mais fácil do que se comunicar com outras pessoas. E o Taki claramente sabia usar algum aplicativo de mensagens, porque ele recebeu mensagens da senhorita Kudera. Mas se esse é o caso, então por que ele só teve a ideia de ligar para Mitsuha depois que o encontro deu errado? Não faria muito mais sentido tentar entrar em contato com ela logo que ele percebeu que aquilo ali não era só um sonho? De novo, por que eles não mandaram um zap? Calma, eu explico. É porque se ele ligasse para ela ou mandasse mensagens antes daquele momento, o filme seria mais curto. Já que o diretor não queria que o filme fosse mais curto do que ele já é, ele teve que mudar a ação dos personagens para uma coisa que é conveniente aos seus objetivos, ou seja, para enrolar e aumentar a duração do filme. Pois é, não são só as memórias dos personagens que mudam de acordo com o que é conveniente ao autor, suas ações também mudam. Resumindo tudo isso que vimos até agora, para que o filme tenha qualquer lógica, precisamos das seguintes coincidências. Precisamos que os personagens convenientemente não conversem sobre assuntos recentes,
e nem sequer escutem alguém falando sobre esses assuntos na escola, na TV ou em casa. Precisamos que esses personagens convenientemente não vejam nenhum dos cartazes ou calendários que mostram o ano no qual eles estão. Precisamos que esses personagens convenientemente não tenham a ideia de mandar mensagens ou ligar um para o outro, mesmo que ambos estejam apaixonados, usem os seus celulares o tempo inteiro e mesmo que pelo menos o Taki tenha o número da Mitsuha. Precisamos que esses personagens convenientemente não percebam ao escrever nos diários um do outro que os dias da semana são completamente diferentes. E ainda, precisamos que esses personagens convenientemente não usem nenhum computador, nem cheguem perto de qualquer aparelho eletrônico ou lugar que claramente mostre o ano, e ainda por cima, precisamos que esses personagens convenientemente esqueçam de certas informações que poderiam tornar o filme mais curto, mas lembrem de outras informações que tornam o filme mais longo. E aí, depois de tudo isso, você ainda acha que esse filme é bem escrito? Olha, vocês vão ter que me desculpar, mas com tantas coincidências tão astronomicamente absurdas assim, tem que querer muito gostar desse filme para não se incomodar. Mas lembrem-se, estamos apenas na metade do filme. Faltam ainda mais 50 minutos desse romance e drama de viagem no tempo. E é uma pena, porque Makoto Shinkai continua estragando tudo já na próxima cena, em que os textos que a Mitsuha tinha deixado no celular do Taki começam do nada a desaparecer. E a minha pergunta é, por quê? Por que as mensagens estão desaparecendo? Pare um pouco para pensar. Essas mensagens foram escritas pela Mitsuha antes dela morrer com a queda do cometa. Lembrem-se, a Mitsuha estava viajando 3 anos no futuro. Não é porque ela morreu que todos os efeitos de todas as viagens que ela tinha feito antes de morrer vão sumir. E se era para tudo sumir, então o mesmo devia acontecer com as memórias do Taki. Não tem nenhum sentido a memória do celular ser apagada e a memória do Taki não ser. E não tem nada no filme que explique como isso funciona. Fora, é claro, a conveniência de roteiro. De qualquer forma, logo em seguida, Taki, que está surpreso ao descobrir o acidente do meteoro, começa a pesquisar sobre como esse acidente aconteceu. Ele encontra até mesmo uma lista de vítimas, e dentro dessa lista, acha o nome da sua amada Mitsuha. O curioso é que algumas cenas depois, ele do nada esquece até do nome dela também. E de novo, sem nenhuma explicação. Mas ele ainda se lembra de uma coisa. Ele se lembra da garrafa de saquê que tinha levado no santuário do deus Musubi enquanto ainda estava no corpo da Mitsuha. Aliás, ele não só se lembra muito bem da cena, como cita com quase perfeita precisão o poema que a avó da Mitsuha havia dito a ele sobre o chamado Musubi. Tá bem, mas o que é Musubi? Acho que esse é um bom momento da gente parar de pensar tanto nos furos e nas conveniências de roteiro desse filme e começarmos a meditar no simbolismo dele. O que significam essas palavrinhas esquisitas em japonês? Existem 3 grandes simbolismos da cultura japonesa presentes em Kimi no Na wa. E, pelo menos de acordo com os fãs deste filme, estes símbolos explicam tudo o que precisamos saber sobre a viagem no tempo e os outros momentos de falta de lógica que ainda estão por vir. O primeiro destes simbolismos é o de Katawaredoki, uma palavra arcaica do idioma japonês que pode ser traduzida para o português como crepúsculo. Logo em uma das primeiras cenas do filme, vemos a senhorita Mitsuha aprendendo em uma aula de literatura o significado do termo Katawaredoki. Preste atenção a esta cena e veja como a professora explica o que esta palavra significa. Tasokare. これが黄昏時の語源ね。黄昏時はわかるでしょ？夕方、昼でも夜でもない時間。世界の輪郭がぼやけて人ならざるものに出会うかもしれない時間。もっと古くは枯れたそ時とか川垂れ時とも言ったそうです。質問、片割れ時はなくて？片割れ時？それはこの辺りの方言じゃない？糸森のお年寄りには万葉言葉が残ってるって聞くし。ど田舎やもんな。De acordo com a professora, os antigos diziam que, no crepúsculo, um momento caracterizado por não ser dia nem noite, seria possível testemunhar todo tipo de coisas sobrenaturais. Note que essa professora não fala o que supostamente seria visto. Ela apenas menciona o assunto por alto, utilizando de termos vagos. O
segundo destes simbolismos é o do Kuchikamezake, o tipo mais antigo de sake que existe. Permitirei que os próprios personagens do filme expliquem o que este Kuchikamezake significa para vocês. "世界最古の酒なんよって。米を噛んで吐き出して放置しとくだけで自然発酵してアルコールになるんやさ。口神酒。神様は嬉しいんかな、あんなお酒もらって。そりゃ嬉しいやろ。ほれ見てみ、宮水や。私絶対無理。よく人前でやるよりよな。信じられんわ。Como podem ver, este é um ritual religioso feito no santuário de Miyamizu por Mitsuha e a sua irmã. O objetivo é produzir um sake especial que pode ser oferecido aos deuses. O Kuchikamezake aparece em ainda outra cena antes daquele plot twist, aos 34 minutos do longa-metragem. Por favor, vejam a cena por si mesmos. ここから先は隔離よ。え？あの世のことやわ。あの世や。志願に戻るにはあんたらの一等大切なもんを引き換えにせにゃいかんよ。え？口神酒やさ。口神酒。ご神体にお供えするんやさ。それはあんたらの半分やからな。三葉の半分。Desta forma, fica claro que o sake no qual Mitsuha cuspiu representa metade de sua alma, pelo menos para os propósitos deste ritual. Sabendo disso, o Kuchikamezake é deixado no lugar onde fica o corpo do deus do santuário Miyamizu, e todas as personagens voltam para casa. No caminho de volta, a irmã de Mitsuha comenta que neste momento está acontecendo um Kataware Doki, palavra que o Taki no corpo de Mitsuha não compreende, mas que nós sabemos representar o pôr do sol, no qual é possível ver coisas sobrenaturais. Novamente, como vocês podem perceber, todas as supostas explicações que o filme dá estão em termos extremamente vagos e confusos. Finalmente, o terceiro dos simbolismos utilizados no filme é o do chamado Musubi. Desta vez, permitirei que a avó de Mitsuha explique este termo para vossas senhorias. Mitsuha, Yotsuha, 結びって知っとるか？結び？土地の氏神様をな、古い言葉で結びって呼ぶんやさ。この言葉には深い意味がある。糸をつなげることも結び、人をつなげることも結び、時間が流れることも結び、全部神様の力や。わしらの作る組紐もせやから、神様の技、時間の流れそのものを表しとる。より集まって形を作り、ねじれて絡まって、時には戻って途切れ、またつながり。それが結び、それが時間。飲みない？ありがとう。次私も。うん、それも結び。水でも米でも酒でも、人の体に入ったもんが魂と結びつくこともまた結び。だから今日のご奉納は神様と人間をつなぐための大切なしきたりなんやよ。あ、なあなあ、見えたよ。ここが宮水神社のご神体。Como puderam ver, Musubi é o nome do deus do santuário Miyamizu e representa a união, seja a união de fios, seja a união de pessoas.
Musubi também engloba a passagem do tempo, conforme representada pelos fios que elas têm costurado todo esse tempo. Até compartilhar água ou sake pode ser caracterizado como Musubi, já que, citando as palavras da avó, aquilo que você põe no seu corpo se conecta à sua alma, e Musubi tem tudo a ver com a conexão. A senhora ainda explica que o motivo pelo qual eles estão fazendo este ritual de ofertar o Kuchikamizake das jovens é exatamente para criar uma conexão entre elas e o deus Musubi. Então, estão achando tudo isto confuso demais para ser compreensível? Então só aguarde até que eu e o Verde comecemos a tentar aplicar todo esse emaranhado de palavras japonesas no incompreensivelmente incoerente roteiro deste filme. Na marca dos 59 minutos, Taki escuta a voz de Mitsuha enquanto está cochilando. Veja a cena. 覚えてない。 E aí, vocês acham que vai ter alguma cena explicando o que acabou de acontecer? Vou te dar uma dica. Não. Passemos então para a próxima sequência, em que o Taki decide tentar alguma coisa indo ao corpo do deus Musubi, já que ele lembra das explicações que nós já vimos de que esse tal de Musubi representa o próprio templo. Quando ele chega no templo, Taki lembra perfeitamente de qual dos Kuchikamizakes é o da Mitsuha, e decide bebê-lo para conseguir uma conexão com a alma dela. E adivinhem só, é exatamente isso que acontece, como vemos na seguinte sequência. Suisei. Mitsuha, 逃げろ! Mitsuha! 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 Pois é, quando Taki se conectou a Mitsuha por beber do sake cuspido dela, ele voltou no tempo novamente e entrou no corpo da Mitsuha um dia antes do cometa cair. E daqui em diante, Taki vai fazer de tudo que ele puder com o corpo da Mitsuha para salvar as pessoas daquela cidade. Talvez você até tenha muitas perguntas para fazer em relação a essa loucura toda. Mas antes, vejamos o que a avó da Mitsuha diz logo que percebe que aquele que está no corpo dela não é a própria Mitsuha. あんた、三葉やないな。おばあちゃん、知ってたの？いや、でもここんとこのお前を見とったら思い出したわ。わしも少女の頃、不思議な夢を見とった覚えがある。夢で誰になっとったんか。今ではもう記憶は消えてまったが。消える。大事にしないよ。夢は目覚めればいつか消える。わしにもあんたの母さんにもそんな時期があったで。 Pois é, meus amigos. Mitsuha e Taki não foram os únicos a trocar de corpos. Na verdade, isso era algo que já acontecia na família Miyamizu desde muitas gerações atrás. Mas por quê? Bem, o Taki tem uma ideia. Ele diz: talvez os sonhos das pessoas da linhagem Miyamizu estavam levando para o que acontecerá hoje. Tá. Então, gerações e gerações de pessoas passaram semanas de suas vidas trocando de corpos
para que, algum dia no futuro, isso talvez salvasse a cidade do cometa que ia cair. Não, desculpa, eu não caio nessa. Se o deus Musubi queria tanto assim salvar as pessoas dessa cidade, por que ele não simplesmente avisou aquele pessoal que um cometa ia cair? Qual era a necessidade de fazer com que inúmeras gerações de pessoas que não se conhecem trocassem de corpos por várias semanas enquanto viajavam 3 anos no tempo, para o passado ou para o futuro, se o objetivo disso tudo era, no fim das contas, salvar a cidade de um cometa? Pra que um processo tão complicado? Pra que tanta confusão e enrolação? Não bastava mandar um profeta para dizer que aquela cidade seria destruída por um cometa? O máximo de uma explicação que existe para tudo isso acontece em um rápido comentário do Tessie, um dos personagens do filme, alguns minutos depois, revelando que o lago principal da cidade de Itomori foi formado pela queda de um meteoro 1.200 anos atrás. O problema é que mesmo que eu tentasse ser o mais generoso possível e supusesse que tal meteoro foi o motivo para o início da linhagem de troca de corpos, isso ainda não muda o fato de que inúmeros detalhes quanto a tal troca são completamente desnecessários. Eu me repito, qual era a necessidade de fazer com que inúmeras gerações de pessoas que não se conhecem trocassem de corpos por várias semanas enquanto viajam 3 anos no tempo para o passado ou para o futuro, se a maioria dessas trocas não salvarão ninguém de nada? Será mesmo que não haviam métodos mais simples de resolver o problema? Por que isso foi acontecer justamente dessa forma? Permita-me que eu lhes responda o porquê. A razão pela qual o deus Musubi agiu de forma completamente ilógica, introduzindo todo tipo de elemento de complicação desnecessário ao seu método de salvação da cidade de Itomori, é na verdade muito simples. Tudo isso acontece porque Makoto Shinkai quis. Se o deus Musubi não possuísse tal comportamento quase aleatório, este filme simplesmente não existiria. E Shinkai perderia a oportunidade de colocar as suas piadas em que o menino agarra os seios de uma menina em seu drama de viagem no tempo. Do mesmo modo que as inconsistentes memórias de Taki apenas são da forma que são, devido a Shinkai reescrevê-las todo o tempo para as adequar àquilo que lhe é conveniente, toda a viagem no tempo deste filme carece de qualquer consistência ou de quaisquer regras. É por este motivo que as mensagens da Mitsuha no celular de Taki sumiram sem razão aparente. É por este motivo que ele escuta sua voz clamando pelo seu nome enquanto cochila, mesmo que ela já tenha morrido. E é por este motivo que tanto a Mitsuha quanto Taki lacrimejam do absoluto nada aos 40 minutos do filme. Tudo acontece não porque faz sentido dentro da narrativa e dos simbolismos estabelecidos no longa-metragem, mas sim porque Makoto Shinkai quis que tais elementos fossem da forma que são. E esse é o grande problema de Kimi no Na wa. Mesmo se esforçando ao máximo para interpretar os simbolismos que o autor fez questão de colocar no filme, ele continua não fazendo sentido. Se o simbolismo realmente deve ser levado a sério, então por quê? Por que beber o Kuji Kamisake da Mitsuha levou o Taki a um dia antes da queda, ao invés de transportar o Taki no tempo ao momento em que a Mitsuha preparou esse dito sake? E se o deus Musubi realmente possui o poder de modificar o espaço e o tempo, por que é que ele não fez o Taki voltar para um mês ou até mesmo um ano antes daquele incidente? Se isso acontecesse, o Taki teria muito mais tempo para avisar as pessoas ou até mesmo convencê-las a sair de lá por outros métodos. Mas, como o nosso cosplayer da era vitoriana favorito disse, não é com a lógica que esse filme se preocupa. É com a vontade de Makoto Shinkai. E já que Makoto Shinkai queria que o terceiro ato fosse cheio de tensão, ele simplesmente forçou a barra e introduziu um recurso de roteiro chamado em português de bomba-relógio. Ou seja, ele deu aos personagens principais um limite de tempo pequeno antes que algo muito ruim aconteça. É por isso que o Taki é transportado para um dia antes do meteoro, ao invés de um mês antes ou um ano antes. É só para forçar a barra e acrescentar tensão no final do filme. Mas os problemas continuam. Esse terceiro ato do filme não é ruim simplesmente porque ele foi forçado na narrativa de forma ilógica, mas também porque sua execução como trecho individual do filme é simplesmente estúpida. Logo depois de terminar sua conversa com a avó de Mitsuha, Taki corre para a escola e tenta convencer os amigos da Mitsuha que a cidade está em apuros e precisa ser evacuada. Absolutamente ninguém acredita nessa história,
nem a avó da Mitsuha, nem a senhora do mercadinho, nem as crianças que ele encontra no caminho de volta para sua casa, e nem mesmo os próprios amigos da Mitsuha. O Taki até tenta convencer o pai dela, o prefeito, de que tudo isso é verdade e vai acontecer. Mas adivinhem só, ele também não acredita. Infelizmente, ao invés de nos mostrar que estratégia o Taki usou para convencer pelo menos os amigos da Mitsuha, Makoto Shinkai corta essa parte do filme e espera que nós simplesmente achemos plausível que ambos aceitem matar a aula para salvar a cidade só porque a sua amiga doida disse que eles deviam fazer algo assim. Na verdade, o filme dá a entender que Sayaka, a amiga de Mitsuha, acha que tudo isso é uma brincadeira, que nada disso realmente é sério, enquanto Tessie, o outro amigo, de fato leva tudo extremamente a sério. Vejam, eu não estou aqui duvidando da capacidade dos adolescentes idiotas de fazer coisas idiotas só porque um amigo pediu. Isso com certeza acontece na vida real. Mas, poxa vida, esses moleques estão dispostos a destruir a fonte de energia elétrica da cidade e invadir o sistema oficial de avisos da prefeitura só para avisar as pessoas de um desastre que eles nem sabem se vai acontecer de verdade. Sério, pare um pouco para pensar. O Tessie pode até estar com raiva do pai, mas o que ele faz aqui foi um crime. Ele nem sequer pensou duas vezes antes de invadir e destruir completamente a subestação de energia da cidade onde ele mora. A Sayaka, por outro lado, usa o sistema de rádio da escola para invadir a frequência usada pelos avisos oficiais da prefeitura da cidade e tentar convencer a todos a evacuar por risco de incêndio. Isso pode até ser um pouquinho mais leve do que o Tessie fez, mas também é um crime, algo que não faria sentido para alguém que não acreditou, de fato, no que o Taki disse enquanto estava no corpo da Mitsuha. Se ela acha que tudo isso é só uma brincadeira, que nada é sério de verdade, por que ela está concordando em fazer algo tão sério que podia arruinar a sua reputação pelo resto da sua vida? Como vocês imaginam, nunca receberemos uma explicação. E se vocês acham que o filme acabou, estão muito enganados. Assim que o plano começa a entrar em ação, o Taki no corpo da Mitsuha começa a sentir a presença da Mitsuha no corpo dele dentro do santuário do Musubi. E de novo, não existe um pingo de explicação para o motivo dele ter sentido essa premonição. Foi simplesmente uma desculpa que o Makoto Shinkai arranjou para fazer o casalzinho do seu filme se encontrar mais uma vez. Opa, espera um pouco. Casalzinho? Desde quando esses dois estão apaixonados um pelo outro? Vamos voltar um pouco para o começo do filme. Em que momento Taki e Mitsuha começaram a gostar um do outro? Lá para os 40 minutos, a senhorita Okudera diz ao Taki que ele já gosta de outra pessoa. Sendo assim, ele precisaria ter se apaixonado pela Mitsuha antes mesmo de sequer conversar direito com ela. Pois é. Lembra dessa sequência de cenas que aconteceu alguns minutos antes? A cena pode até parecer uma conversa entre dois adolescentes que se gostam, mas na narrativa de verdade do filme, essa cena legal não passou de uma série de frases pequenas que eles escreveram nos corpos ou nos celulares um do outro, e que demoraram dias para ler. Eles literalmente passavam dias sem nem sequer ver a resposta que o outro deu. E lembre-se, esse filme já estabeleceu que esses personagens sofrem amnésia depois do que acontece em cada troca de corpos. Então eles não só iam demorar um dia para ler a mensagem que o outro mandou, como eles só iam ler essa mensagem depois de sofrer amnésia e esquecer de quase tudo o que aconteceu no sonho. Mas então pensem comigo, se esses dois nunca se encontraram pessoalmente e nem sequer chegaram ao ponto de ter uma conversa de verdade, como é que eles se apaixonaram tanto um pelo outro? Aliás, se eles realmente se esquecem do que viram e fizeram durante o momento das suas trocas de corpos, como alguns diálogos parecem indicar, por que de acho que eles têm sentimentos mútuos tão fortes assim? E se você quiser me dizer que é porque o amor é algo que ultrapassa até os limites da lógica, será que alguém consegue pelo menos me explicar por que esses dois pombinhos nem sequer mandaram uma mensagem um pro outro? Se eles se amam tanto, por que eles não mandaram um zap? Na verdade, Verde, se você não houvesse pausado o filme, perceberia em um flashback de Mitsuha que ela fez muito mais do que simplesmente ligar para o seu amado. Sem saber da discrepância temporal de 3 anos entre a vida de ambos, a jovem saiu ao encontro de Taki na cidade de Tóquio, mesmo que não conhecesse a cidade, nem sequer soubesse como encontrar o rapaz naquela metrópole com alguns milhões de habitantes. É só quando ela percebe o quão perdida está no meio deste mundo desconhecido que a moça tem a ideia de ligar para o seu amado. Mas, como já imaginamos, isso não surtiu efeito algum.
Independentemente de todos estes obstáculos, a jovem tem fé de que encontrará o príncipe de seus sonhos com o qual ela mal conversou. E, como seria de se imaginar, é exatamente isto o que acontece graças à vontade de Shinkai. Apenas permitam-me que eu lhes mostre o quão fantasticamente bem escrito é o momento de encontro destes indivíduos. Não, meu caro, você não está alucinando. Mitsuha literalmente enxergou o Taki no meio de um trem lotado se movimentando em altíssima velocidade. E não há uma única explicação para a capacidade desta simples adolescente de rapidamente interpretar a informação visual mandada ao seu cérebro na fração de segundo pela qual ela pôde ver e reconhecer o rosto de seu amado. Isto continua sem fazer o mínimo de sentido no decorrer de todo o filme. Prossigamos. Neste exato momento, que devo lembrar é apenas um flashback, o Taki do presente inexplicavelmente se recorda de seu bizarro primeiro encontro com Mitsuha, que aconteceu 3 anos antes, ainda que não haja absolutamente nada que poderia possivelmente refrescar as suas memórias. Quero dizer, com a exceção dos maravilhosos poderes manipulativos de memória do deus Makoto Shinkai. Mas não se preocupem. Este incoerente comportamento apresentado pela memória de Taki nem sequer se aproxima do horror de falta de lógica que veremos na próxima cena do previamente mencionado flashback. Vejam com seus próprios olhos. Taki-kun. 私覚えてない？誰？お前。すみません。滝くんなのに。変な女。四谷ご乗車。あのさ、あんたの名前。三葉。名前は三葉。3年前、お前はあの時俺に会いに来たんだ。É isso mesmo que vocês viram, senhoras e senhores. Mitsuha entra no veículo de transporte metropolitano no qual Taki se encontra, mas nem sequer questiona o rapaz quanto aos sonhos estranhos pelos quais este deveria estar passando. Mitsuha simplesmente se satisfaz ao saber que ele não se lembra dela. Não só isso, por motivos que jamais serão explicados, ela lhe entrega a corda que utilizava para amarrar o cabelo, e, por motivos ainda menos explicados, Taki guarda esta corda pelos próximos 3 anos, a utilizando como amuleto de sorte, mesmo que ele saiba que ela lhe havia sido entregue por uma garota completamente estranha no meio de um trem lotado. Após o término de tal flashback, que gerou mais perguntas do que respostas, voltamos a observar as atitudes de Taki no corpo de Mitsuha, enquanto este decide inexplicavelmente correr em direção a determinada formação rochosa, enquanto grita o nome da sua amada donzela. Por motivos também completamente inexplicáveis, Mitsuha no corpo de Taki escuta a voz de seu namorado e corre em direção a ele, esperando encontrá-lo naquele momento, mesmo que não haja razão lógica alguma para que tal acontecimento de fato aconteça. E adivinhem só? Ambos de fato se encontram. O suposto motivo pelo qual este casal de pombinhos sentia a presença de suas respectivas paixões fica agora claro. É chegada a hora do crepúsculo. Como tenho certeza de que vocês se recordam muito bem, o crepúsculo em Kimi no Na wa, nomeado Kataware-doki pelas civilizações antigas da história deste filme, representa a conexão entre o dia e a noite, e, portanto,
possibilita a interferência sobrenatural do deus Musubi nas ações humanas, por destrocar os corpos de Mitsuha e Taki, além de fornecê-los a capacidade de sentir a presença um do outro. Quando é que a magia, que possibilita um momento crucial da narrativa como este, foi explicada de forma clara? Em absolutamente nenhum momento. Esta apenas foi a explicação que o Verde inventou enquanto dava o melhor de si para achar que este filme possui qualquer sentido de lógica. A verdade é que Shinkai simplesmente utilizou de termos vagos em japonês arcaico para se referir a determinado evento da natureza como algo misterioso. Isto é, ao invés de fazer o seu trabalho como autor e de fato escrever a sua história, ele deixou tal elemento narrativo em aberto para que os seus fãs inventassem uma explicação por ele. Infelizmente, quanto mais assistimos a esse filme, mais do que o Wolfgang diz é provado como sendo a verdade. Mas ainda que houvesse uma explicação para tudo isso, e ainda que de alguma forma o Shinkai deixasse de ficar tanto tempo trabalhando na animação do seu filme e focasse um pouquinho mais no roteiro, não há nada, absolutamente nada, que seria capaz de justificar essa próxima cena. Mitsuha no kuchikami sake o nondan da. あれを飲んだ。え？バカ変態。え？そうだ、それにあんた私の胸触ったやろ。どうしてそれを。四葉が見とったんやからね。ああ、ごめん、すまん。つい1回だけだって。1回だけ？何回でも同じや、アホ。あ、すまん。あ、これ。 Esses adolescentes finalmente se encontraram cara a cara um com o outro e a sua primeira conversa é sobre agarrar peitos e beber cuspe. Mas é claro, essa obviamente é a maior prioridade que os dois adolescentes têm. Não é como se um meteoro mágico estivesse prestes a matar todo mundo daqui a muito pouco tempo e... Ei, espera um pouquinho aí. Por que exatamente o deus Musubi fez esses dois se encontrarem agora? Quando todo o motivo pelo qual o Taki foi ao passado supostamente seria para salvar esse lugar de um meteoro. Por que que o deus Musubi, ao invés de ajudar esse pessoal a salvar a cidade, tá fazendo eles perderem tempo? Ô bando de idiotas, vocês vão todos morrer. Esqueceram disso? Não, eles não esqueceram disso. Lembre-se, o filme ainda precisa de um final feliz. Para que ele tenha um final feliz, pelo menos a Mitsuha não pode esquecer do plano bizarro que ela tinha feito para tentar salvar aquele povo. Mas adivinhe só, o Taki esquece. De tudo. Assim que o crepúsculo termina, todas as memórias dele evaporam. Uff, sumiu. Não sobrou nada. Nada, exceto uma vaga lembrança de uma garota da qual ele nem sequer sabe o nome. Na verdade, a Mitsuha também esquece de algumas coisas. Ela se lembra de que está onde está por causa do que um garoto disse pra ela, mas ela não sabe o nome desse garoto. Por mais que ela tente, Makoto Shinkai simplesmente não quer que ela se lembre dele. Então, ela não vai se lembrar dele. Mas essa não é a hora de chorar pelo leite derramado. Depois de perder tanto tempo batendo papo com o Taki, Mitsuha olha pro cometa e vê que ele já se partiu. Agora não tem mais volta. Faltam poucos minutos para que tudo se acabe. Mas agora eu tenho outra pergunta para fazer. Se o cometa se dividiu em dois, como é que nenhum cientista do mundo inteiro foi capaz de calcular isso para tentar ajudar as pessoas da cidade de Tomori? Será que existe uma explicação? Existe sim. Vou deixar que o próprio filme explique por mim. É isso aí. Foi magia. Mágica. Mas me responde uma coisa, filme. Magia de quem? Será que tem outro deus além do Musubi que quis ferrar com a vida do pessoal da cidade dele? Será que, na verdade, esse é apenas o começo de uma enorme guerra entre deuses? Não. É só Makoto Shinkai forçando a barra de novo sem nenhuma explicação. Ele acha que se simplesmente disser que é magia, todo mundo vai aceitar e achar que o filme é bom. Foi mal, mas eu não engulo essa. E sabe outra coisa que eu simplesmente não engulo? O Taki ter escrito "Eu te amo" na mão da Mitsuha, ao invés de simplesmente colocar o seu nome lá. Pra que isso? Só pra que fosse impossível da Mitsuha lembrar do nome dele? Conta outra, vai. Chega dessa estupidez. O filme já está acabando mesmo e o meteoro já está quase atingindo o chão. Falta muito pouco tempo pra todo mundo morrer.
A Mitsuha até chegou no escritório do seu pai, mas considerando agora que é quase literalmente o último segundo antes do impacto, é claro que ela não teria tempo para convencer o seu pai a evacuar todo mundo da cidade, especialmente quando sabemos que ele, o prefeito, não tinha nenhum motivo para acreditar nela alguns minutos atrás, e que mesmo que ele fosse convencido, simplesmente não vai dar tempo de avisar a todos de verdade. Pois é isso aí. Todo mundo morreu. Fim. Bom, pelo menos Makoto Shinkai é corajoso, fez um final inesperado. Mas é isso aí. Todo mundo morreu, ninguém foi salvo e não aconteceu nenhum paradoxo temporal. Que bom. Pelo menos o Makoto Shinkai não teve a cara de pau de forçar a barra mais ainda para enfiar nesse filme um final feliz ou algo do tipo. Ah, mas você tá de sacanagem. É sério? Como? Como ela conseguiu convencer o seu pai a tempo de salvar todo mundo? Como? O filme literalmente cortou a cena em que ela ia argumentar com o pai. O que essa desgraça tá fazendo no primeiro lugar do ranking do My Anime List? Não. Kimi no Na wa não é um bom filme. Olha, pra ser sincero, eu até entendo porque tanta gente gostou dele. Esse filme, por mais que sofra de todos os absurdos problemas que eu apontei aqui, ainda é um filme que flui muito bem em termos de pacing. Makoto Shinkai construiu em Kimi no Na wa uma obra que superficialmente tem tudo o que o filme precisa ter para agradar as pessoas de forma geral. Por exemplo, ele fez os protagonistas serem adolescentes que estudam no ensino médio, porque assim ele agrada essa parcela da audiência e faz com que as pessoas se identifiquem com os personagens no filme. Ele também introduziu esses personagens em um primeiro ato de clima leve, fazendo com que a maioria das pessoas começasse a gostar dos personagens e se importar com eles. Daí, ele entrelaçou todos os momentos mais emocionantes do filme em sequências de animação fenomenal com música pop bacaninha no plano de fundo. Também, ele colocou no seu filme alguns elementos do misticismo japonês, porque assim ele conseguiria dar a ilusão de que existe alguma explicação lógica para tudo o que aconteceu. Ele não explicou esses assuntos, mas ele fez o filme de um jeito que as pessoas pensariam que tem alguma explicação, mas elas estão com preguiça de pensar em qual é. Makoto Shinkai também esperou que a audiência estivesse emocionalmente envolvida com os personagens antes de introduzir o drama. E como eu também falei antes, ele usou daquele recurso de roteiro da bomba relógio para criar tensão no terceiro ato do filme, segurou a resolução do problema até o último segundo, criou uma ilusão, ainda que temporária, de um final triste e no fim das contas concluiu o filme com um prólogo, mostrando que não só tudo está bem, como os dois protagonistas se reencontram vários anos depois e até mesmo começam a namorar. Toda essa estrutura básica do filme, com coisas que as pessoas costumam gostar, foi feita com excelente animação, fantásticas paisagens e boas trilhas sonoras de músicas com um estilo popular, que agrada muita gente. Desde que ele começou a trabalhar nesse ramo, na década passada, Makoto Shinkai se tornou um mestre de brincar com o sentimento das pessoas, fazendo assim filmes que cativam cada vez mais um número maior de espectadores e atingindo, assim, a fama mundial. Não é à toa que Kimi no Na wa ficou mega famoso no My Anime List e quebrou recordes em cima de recordes de bilheteria no mundo real. O que eu quero dizer é que se você gostou ou até amou Kimi no Na wa, eu te entendo. Aliás, eu fico feliz por você, de verdade. Eu não fiz esse vídeo porque eu odeio os fãs de Kimi no Na wa ou porque eu odeio o filme como um todo. É só que eu simplesmente não posso aceitar que tanta gente defenda esse filme como bem escrito, quando ele na verdade é uma bagunça em termos de roteiro. Com esse vídeo, eu quis deixar claro que para qualquer pessoa que simplesmente para um pouco para pensar na história desse filme enquanto ela assiste, o filme desaba. Ele simplesmente não se sustenta como narrativa individual. Kimi no Na wa é isso. Uma colcha de retalhos, de elementos que tornam um filme divertido e emocionante num nível superficial, mas que estão tão mal costuradas em conveniências de roteiro, coincidências absurdas, fenômenos inexplicáveis e puro nonsense, que é simplesmente incorreto dizer que esse é um bom filme. Kimi no Na wa é um filme ruim. Simples assim. Goste você o quanto quiser dele, isso não mudará o fato de que esse é um filme que cai até mesmo com um mínimo de raciocínio crítico. E se tem algo que eu, como crítico, não posso aceitar na ficção, é quando uma obra ruim tenta se passar como boa. Nota 4 de 10. Ufa! Ok, esse deu trabalho. Depois de muita demora, muito atraso, muitos inconvenientes, consegui gravar esse vídeo
editar e postar. Foi mal, galera. Espero então que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado dos argumentos, espero que tenham entendido o que eu quis dizer, espero que percebam por que eu sou tão crítico desse filme. De novo, como eu falei, se você gosta do filme, legal, cara, bom pra você. Mas a minha ideia aqui não é discutir gosto, é discutir lógica, bom senso. Por isso que eu estou dizendo que esse filme é ruim. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal. Eu prometo que vou fazer mais vídeos nesse estilo no futuro. Inclusive, como vocês devem ter percebido, esse vídeo é maior do que os outros que eu costumo fazer aqui no canal. E talvez essa seja uma tendência que eu queira fazer no futuro. Vídeos maiores assim, mais detalhados, mais explicativos, são um formato que eu tenho gostado cada vez mais de assistir em outros canais. E por isso eu pensei que talvez fosse bom se eu introduzisse esse formato no meu próprio canal. Eu não me sinto mais tão à vontade com reviews muito curtas, como algumas que eu fazia no começo, lá nos meus primeiros vídeos. Eu quero explicar em mais detalhes por que eu acho uma coisa boa ou ruim. E falando em boa, eu também estou planejando fazer vídeos sobre Full Metal Alchemist, um dos melhores animes de todos os tempos, e explicar por que ele é um dos melhores animes de todos os tempos. É isso aí. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Muito obrigado também ao meu querido apoiador lá no Apoia-se, que está me ajudando financeiramente para que eu possa continuar com esse tipo de projeto. E muito obrigado a todos vocês que estão inscritos nesse canal, que dão seu like, que deixam seus comentários e que me ajudam a melhorar meu conteúdo. Peço desculpas de novo e espero vocês no próximo vídeo.